Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 12. Depois vamos ler outros. Você pode deixar até a sua Bíblia aberta aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, mas eu vou ter que ler do verso 1 até o versículo 12. Todos encontraram? Digam amém. Conseguiu, está aí no telão. Diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és quem domina sobre todos os reinos das gentes, e da tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, eles, ou pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, ou o troco, vindo para nos lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Repita essa última parte, e nós não, aqui na minha tradução, vamos ver aqui naquela, também um pouquinho só a diferença. Depois do ponto, depois da vírgula em cima, e não sabemos nós o que faremos, porém, tá, essa parte, no 3, 1, 2, 3, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Diga amém, glória a Deus. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. E o nosso tema desta noite está aí no telão: o que fazer quando
não sabemos o que fazer. Uma pergunta meia, diferente. O que fazer quando não sabemos o que fazer? E agora? O que você vai fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Escute bem isso. Você conhece pessoas que são boas para dar má notícia? Conhece? Pois é, isso aconteceu com Josafá. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2, vieram dar a Josafá informação de que vinha contra ele uma grande e numerosa multidão. E olha, não havia como Josafá escapar, porque eles já estavam em Hazazon Tamar, que é em Gedi, e diante desta batalha, eles estavam cercados pelos inimigos e não tinha como Josafá escapar. Interessante que a Bíblia diz que Josafá temeu. Josafá fez o quê? Temeu. Sabe por quê? Todo excesso de confiança gera dificuldade no relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia diz, embora esse rei aqui, Josafá, era varão de guerra, tinha alcançado grande sucesso nas batalhas anteriores, mas diante desse quadro, com tantos inimigos alinhados para destruir Judá e Jerusalém, a Bíblia diz que ao receber esta informação, ele temeu, porque todo excesso de confiança gera dificuldade no relacionamento com Deus. Por exemplo, te faz com que o discípulo não leia mais a Bíblia, te faz que o músico não treina mais, te faz você acreditar que é intocável, te faz acreditar que não precisamos uns dos outros, te faz acreditar que não precisa orar, jejuar com tanta intensidade, te faz acreditar que você não precisa mais do seu pastor, te faz andar acima da velocidade permitida. Excesso de confiança. E eu vejo aqui um homem abalizado, centrado, sabendo que eles só teriam possibilidade alguma de alcançar vitória nessa batalha se Deus pelejasse por eles. Só. Por isso que a Bíblia diz, Josafá temeu, o povo temeu, mas o que me chama a atenção é a oração de Josafá. Irmão, isso é extraordinário. Nos versículos 3 ao 12, gente, ele abriu o memorial e lembrou o Senhor de suas promessas. Ele abriu o memorial lembrando o Senhor, mas o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo. E quando ele estava ali se humilhando, orando, eu vou mostrar depois, Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta. E esse profeta dá 3 ordens para Josafá. Quantas ordens? 3. Primeira, disse, parai. Parai. Parai quer dizer, interrompa aquilo que você está pensando em fazer. Não faça isso que está na sua mente. Isso não vai dar certo. Isso vai te trazer arrependimento. Primeira palavra do profeta para ele foi, parai. A segunda palavra, estai em pé.
estai em pé. Ou seja, sentido de firmeza, sentido de resistência, ou seja, esteja de prontidão total, Josué. E a terceira ordem foi: vedes, olhai, Josué, você vai ser testemunha, você vai assistir o que eu vou fazer por vós. 3 ordens. Quais? Parai, estai em pé e vedes. Agora, eu encontrei dentro dessa palavra, lendo hoje à tarde, 7 atitudes de Josafá para vencer essa batalha. Quantas atitudes? 7 atitudes. E isso falou forte no meu coração, porque eu vi assim, olha, fui contando 7 atitudes de Josafá para vencer essa batalha, para vencer essa peleja. Vamos, primeira atitude, você vai ver nitidamente na Bíblia. Primeira atitude de Josafá: ele foi se santificar. Diga assim: ele foi se santificar. Olha o que diz o verso de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ou seja, ele foi se santificar. Como é que você quer vencer as suas guerras? Olha para cá. Como é que você quer vencer as suas pelejas se você não tem um momento para falar com Deus? Se você não entra na sala do trono pela fé, se você não entra na sala do secreto para falar com Ele em oração, para falar com Ele todos os dias. Olha o que Josafá fez. Você vê que no mesmo versículo, o 3, ele temeu. A parte que eu disse, ele temeu. Mas olha se ele ficou lá medroso, acovardado. Nananina não. O que ele fez? Ele teve atitude. Deus não tinha ainda falado com eles que ia dar vitória para eles, mas ele já estava fazendo a sua parte. Olha o que está escrito, gente. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum, gente, em todo Judá. Ou seja, equivale a dizer em todo o seu reino. Todo mundo jejuando, todo mundo buscando a Deus. Será que não é hora de você tomar uma atitude? A coisa está de cabeça para baixo, a coisa não vai, a coisa está travada, está amarrada. Será que não está na hora de você mudar essa situação? Irmão, nós sabemos que tem coisa que, se a gente não tiver atitude, vai perdurar a vida inteira. Eu conheço crentes, permita a minha franqueza, que parece que a luta na vida dele é contínua, sabe, não tem uma trégua, sabe, Deus parece que está contente, está feliz, que ele sofra mesmo, e ele parece que já até pôs isso eu sou um Jó, eu sou um segundo Jó, porque nada disso, irmão. Deus não quer te ver assim. Todavia, Deus olha para ele, ele tem tempo para oração, mas não ora, ele tem tempo para vir na igreja, mas não vem, ele tem tempo para desfrutar de comunhão com Deus na sala do secreto, na calada da noite. Ele não quer fazer, e aí quer viver bem. Não vai viver, não vai viver. Você nunca leu de um outro rei que começou a reinar com 8 anos de idade, e a Bíblia diz que ele se pôs em buscar a Deus, e nos dias em que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar, Deus fez ele crescer, ele cresceu muitíssimo. Por quê? Porque buscou a Deus. Então isso aqui me chama a atenção. Primeira atitude desse rei Josafá foi esta:
ele foi se santificar. Passou, e a segunda? Ele buscou a Deus. Olha o que diz o verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Oh, irmão, o povo já estava o quê? No versículo anterior, jejuando. Jejuar, irmão, é castigar a nossa carne, é matar o nosso ego, é sacrificar o nosso próprio corpo, é mortalizar o nosso corpo, as vontades da carne, os desejos da vida. Então, jejum é isso. Jejum é isso. Eu não sei quanto tempo faz que você não jejua, mas jejum é sacrificar a carne. Ela quer que você alimente, e você diz: não, 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 se santifica. Primeiro eles se santificaram, e agora a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. E aí está nítido que todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Por que eles não foram se aliar com algumas nações, pedir ajuda lá no Egito, como alguns reis desceram lá no Egito para pedir ajuda? Não, ele conhecia o Deus dele, ele conhecia o Deus a quem servia. Então a Bíblia diz que eles se santificaram e eles buscaram ao Senhor. Ajuntou todo o povo, toda aquela nação, pedindo socorro ao Senhor. Aí diz, depois do ponto e vírgula, que também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Eles poderiam ter ficado orando na cidade deles, né? Mas a bênção emanava de Jerusalém, lá de Judá. Eles vieram. Tem gente: eu vou orar em casa. Não, tem hora que você tem que sair até da sua cidade e vir para o lugar da bênção. Olha o que está escrito: eles buscaram ao Senhor. Quanto tempo faz que você não busca ao Senhor? Quanto tempo faz? Ah, pastor, mas o meu problema é muito imperioso, meu problema é muito difícil. Oh, irmão, para Deus não tem problema difícil. Quando você ora, o céu se move. Esdras 8:23 está escrito: nós, pois, jejuamos e oramos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. Esdras 8:23. Deus se move quando a gente ora, quando a gente clama ao Senhor. E eles fizeram exatamente isso. Eles buscaram ao Senhor. Segunda atitude dele. E eu gosto muito do que Jesus ensinou a gente. Mateus 7, a partir do verso 7. Jesus disse: ó, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí fecha as cortinas no verso seguinte: porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Deus está esperando você bater. Às vezes você reclama mais do que bate na porta. Deus está dizendo: ó, olha o tamanho da minha despensa. Aí tem tudo que você precisa. Pode pedir, apenas eu te peço o que a Thaís falou: seja fiel a mim naquilo que eu estou te pedindo. Ah, irmão, Deus escancara a porta do céu. Deus derrama um celeiro todo na sua casa, quando você está pronto para ouvir a palavra dele, a ordem dele. Isso aqui é tremendo. Eles se ajuntaram para buscar ao Senhor. A terceira coisa que
Josafá fez? Primeira atitude foi santificar o povo. Ele foi se santificar. A segunda atitude, ele buscou a Deus. A terceira, Josafá trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus. Do verso de número 5 até o versículo de número 11. O que diz? Diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no pátio novo que ele havia construído. Verso 6: e ele disse em oração: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, olha aí, ele abrindo o memorial, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porque a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Aí ele diz, verso 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? Ou seja, abrindo o memorial, fazendo Deus lembrar das promessas que Deus fez para com Israel. Ele diz: ó, não lançastes tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Verso 8: e habitaram e edificaram nesta terra, construíram ali um santuário em teu nome. Verso 9: e ainda diz, ó, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Ele abriu o memorial. Deus ficou assim, ó, ele está lembrando de tudo aquilo que eu fiz no passado, fazendo menção. Isso me mostra que ele crê que eu posso fazer isso tudo novamente, que eu não mudei, que eu sou o mesmo ontem, hoje e eu sou eternamente. E ele foi falando mais, verso 10: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando Israel saiu lá do Egito, eles iam passar por aqui, Deus não permitiu, para poupar, porque eles que iam levantar contra, Deus ia matar todos, exterminá-los. Aí Deus mandou o povo para uma outra direção. É o que ele está falando aqui, ó. Quando Israel vinha do Egito, mas eles se desviaram, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago. Quer dizer, agora está mostrando um outro lado, uma outra face, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Você vê que ele abriu o memorial. O que Josué fez, irmão? Josué trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus. Oh, irmão, se você chegar diante do teu Deus, apresentar para Ele primeiro a sua adoração sincera e dizer: Senhor, estou me recordando aqui agora, o Senhor fez coisas tão maravilhosas no passado, na minha vida. O Senhor me curou, o Senhor transformou a minha família, o Senhor fez tantos milagres e maravilhas, e eu estou me lembrando agora disso. O Senhor fez coisas extraordinárias na minha vida, na minha família, e você começar a fazer menção de tudo isso, e depois você apresentar este problema
que para você é um big problema, um imperioso problema, e você apresentar o seu Deus, eu duvido que Deus não vai te socorrer. Eu duvido, irmão. Eu duvido. Deus espera de mim e de você uma atitude. E é uma atitude de fé. Eu não estou dizendo uma atitude qualquer, uma atitude de fé. Porque Deus não havia ainda falado com Josué, usando aqui o profeta, dizendo que ia dar vitória, mas ele já estava fazendo a parte dele. Porque é fácil você entrar em ação quando Deus diz, ó, eu vou dar vitória. Já vai dar vitória, eu já vou até comemorar. Ele não, ele fez tudo certinho. Ele preparou o caminho. Ele preparou o coração do povo. Você vê que pôs todo o povo para jejuar, pôs toda a nação para buscar ao Senhor. O povo estava espiritualmente bem. O povo estava bem espiritualmente. Irmão, e quando a família está bem espiritualmente, quando você, sua esposa, está bem espiritualmente, os filhos, todo mundo orando, aquela alegria, vamos para a igreja adorar a Deus hoje, vamos para a igreja, aquela alegria, irmão, é coisa do céu. Agora quando sai brigando, só problema, só dificuldade, como é que Deus vai estar nesse negócio para te dar vitória? Não tem jeito. Casa não tem paz, não tem um momento a sós com Deus, momento de oração, não jejua. Já está fácil jejuar, porque se não tem muita comida, os ventos contrários ajudam, né, irmão? Se não tem muita comida, vamos jejuar, já que não tem, já é um caminho aberto para fazer isso. Bebe água danado, mas não jejua de jeito nenhum. Ô Jesus, essa foi a terceira coisa que Josué fez. A quarta atitude de Josué. Ele reconhece sua impossibilidade e começa a agir com sua fé. Ele reconhece a sua impossibilidade. Está no verso de número 12. Ele reconhece a sua impossibilidade. Ele diz: a Deus nosso. Ele diz o que? A Deus nosso. Não é só teu, não. É nosso, tá? É nosso. Por isso que Jesus ensinou: Pai nosso. E aí na hora de repartir o pão também, irmão, reparta o pão com o faminto, ajude alguém que está precisando. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. Então, ele faz essa oração: a Deus nosso, porventura não os julgará? Ou seja, o Senhor permitiu que eles vivessem quando Israel subiu do Egito. Tinha que passar por o caminho deles, o Senhor evitou para não destruí-los. Agora eles estão nos dando pago. Senhor, o Senhor não vai julgar eles? Não os julgarás? Porventura, ou porque em nós, aí ele confessa as suas impossibilidades, e do povo também. Ele diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E aí eu usei o tema: e não sabemos nós o que faremos. Daí o tema: o que fazer quando não sabemos o que fazer. E ele confessa dizendo: nós não sabemos o que faremos. Mas depois do ponto e vírgula, irmão, eu até grifei na minha Bíblia, que coisa linda. Olha a expressão que ele usa: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eita, Jesus. Isso aqui, irmão, vence qualquer guerra. Isso aqui vence qualquer batalha. Olha, nós não sabemos, Deus, o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aonde está os teus olhos?
Irmão, parece que tem gente, a coisa está preta, e ele está lá comemorando, eu não sei o quê. Está lá comemorando, não está nem aí, está de barriga para cima, a casa está desabando, o problema está se agravando, e ele está lá sem fazer nada. Sai de casa, entra no meio de uma mata, igual uma vez eu desorientado com um problema, falei para a esposa, não me espere nem almoço nem janta. Eu vou entrar naquela mata lá e eu só vou sair de lá quando Deus me dá vitória. No crepúsculo da tarde, chega um irmão lá, eu pensei que era uma onça, que eu estava de joelho chorando lá. Através daquele irmão, ele foi, está orando aí, a vitória já veio lá, já levou tudo que você está precisando lá. Isso lá em Caraguatatuba. Irmão, pare com isso. Você tem um Deus que trabalha em teu favor. Você tem um Deus vivo. Tem um Deus vivo. Isso aí, irmão. Olha que coisa linda. A quarta atitude dele foi essa. Ele reconhece a sua impossibilidade. E ele começa então a agir com a sua fé. Isto é fé. Isso é fé. Primeiro reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade espiritual. Ele se humilha. Isso é a mesma coisa de se humilhar. Ele dizendo, não há força em nós perante essa grande multidão, e nós não sabemos o que faremos. Nós não sabemos. Mas aí ele diz, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, nós estamos esperando de ti a nossa vitória. Aleluia. Você não lembra quando o salmista escreveu o Salmo 121? Parece que ele estava revivendo na sua mente o que aconteceu com o povo de Israel, que quando saiu do Egito, foi sendo conduzido por Moisés, aí chegou diante do grande obstáculo, que era um mar vermelho à frente. Olha para cá, dos lados havia montanhas e deserto. Os cavaleiros dos egípcios estavam atrás. Na frente o mar vermelho, dos lados montes e deserto, e atrás o grande exército do inimigo. O que eles iriam fazer? Aí parece que o salmista, quando escreveu, reviveu essa linda história, e ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele olhou, monte aqui, água ali, e monte aqui, olhou para trás, dava até medo. Aqueles soldados egípcios de Faraó e tal, carruagem, cavaleiro, aquela coisa toda. Ele diz, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí eu acredito que na hora o Espírito Santo aguçou a sua alma, aleluia, falou profundamente no coração dele e disse, levante a cabeça aí, olhe para cima, olhe para o céu. Ele diz, já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. Irmão, tira o olho do problema, coloca os olhos em Jesus, coloca os seus olhos em Jesus. Ele diz, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a quarta atitude de Josafá. Estou caminhando para o final. A quinta atitude de Josafá está aí, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 13 ao 17. Qual é a quinta atitude? Josafá se colocou na posição certa e ouviu a voz de Deus. Se colocou na posição certa e ouviu a voz de Deus. Quer ver? 13 ao 17. E todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também, as crianças. Já pensou? Crianças orando, jejuando e orando, buscando a Deus, as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 14.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias. Era um pai só, viu? Isso é uma forma de expressão. Olha, quantos pais ele tinha? Das filhas de Asaf. Aí o verso de número 15. E Jaziel disse: dai ouvidos. Olha como é importante você se colocar na posição certa e ouvir a voz do Senhor. O profeta diz: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E aí aponta o dedo para o rei. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, ou assim o Senhor vos diz: não temais. Olha, no começo ele fez o certo, porque o temor reverente fez ele buscar a Deus. Mas agora era hora de ação, não tinha que temer mais. Aí diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Oh, Deus está, olha, falando com você isto nesta noite. Não temas, eu estou contigo, fique tranquilo, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É a mesma palavra que falou para Moisés, Êxodo 14, o verso 14, é a mesma palavra. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que coisa extraordinária. E eles é uma grande multidão, mas você, Josafá, moradores de Jerusalém, vocês, homens, mulheres, crianças de Judá, vocês não precisam ter medo, não tenhais medo, assim diz o Senhor, não tenhais medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E olha os dois versículos seguintes, 16 e 17. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, Deus repetindo, não tereis que pelejar. Irmão, isso aqui é extraordinário. Nesta peleja, não tereis que pelejar. O que ele diz mais? Estai em pé e vede. As três coisas que eu disse que disse para ele. Apenas isso. Você viu que vitória extraordinária já está para acontecer aqui. As três coisas, as três ordens que ele recebeu. Primeira, parai. Segunda, está em pé. Terceira, e vede. Veja, Josafá, a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Você está com medo do quê? Essa luta não veio para te matar, não. Veio para te aprimorar. Essa luta veio para mudar a sua têmpera, o seu caráter. Mudar algumas coisas que estão erradas. Sabe que a luta, a provação vem, não é apenas para nos provar. Porque eu estava pensando o seguinte: Deus sabe o que vai acontecer conosco amanhã? Sim ou não? E às vezes a gente pergunta, por que Deus então envia a prova, ou deixa a gente passar na prova, sendo que Ele sabe lá na frente se a gente vai suportar ou não? Por que Ele permite? Às vezes a gente pergunta isso. E sabe qual é a resposta de Deus para mim e para você? Ele não permite a prova
apenas para te castigar e para você obter a vitória. Deus permite a prova não para Ele te conhecer, porque Deus é onisciente e pré-onisciente. Bem antes, Ele é onisciente e pré-onisciente. Antes ainda, além de onipotente, Ele é pré-iniciante. Ele é pré, ou seja, onisciente. Então veja bem, então por que se Ele sabe todas as coisas? Por que Ele permite? Ele me conhece. Deus envia a prova, não porque Ele não te conhece, mas para você conhecer quem Deus é. E para você também te conhecer no momento da prova. Por isso que Deus permite, para você te conhecer. Senão, eu quero ver a sua firmeza, eu quero ver a sua resiliência, eu quero ver a sua estabilidade. Porque tem crente, qualquer luta, ele desmorona. Sabia? Que tem crente que uma lutinha tão minuta, tão insignificante, tão medíocre, tão pequena, derruba ele no chão. Ele desaba. Uma luta tão pequena, ele fica desorientado. Sendo que tem um Deus que peleja em seu favor. E ele sabe que Deus está, vem a mim, vem, eu vou resolver isso aí, mas busca a minha presença, jejua, vem para a minha igreja, vem adorar. Ele não vem. Não, pelo amor de Deus, Deus está interessado. Olha aí, o Josafá fez tudo certinho. Deus falhou com Josafá em algum momento? Não. Usou um dos seus profetas, tirou do meio do povo e trouxe a Josafá, o rei, a todos os moradores de Jerusalém, de Judá, uma mensagem concreta, condensada, decisiva. Amanhã vocês vão vencer essa peleja. Pode sair ao encontro, porque amanhã vocês vão ver que eu serei convosco. Gente, isso aqui é extraordinário. Isto é a quinta atitude. Eu vou para a sexta e a sétima para terminar. Qual foi a sexta atitude de Josafá? Josafá adorou a Deus. Quando Deus usou o profeta para falar que ia dar vitória, ele não ficou esperando a vitória vir. Porque tem gente, Thaís, que espera primeiro a bênção chegar, para depois adorar. Olha o que diz a Bíblia nos versículos 18 e 19. Está aí, 18 e 19. Então Josafá, olha aí, diante do profeta do Senhor, ele não foi comemorar, que maravilha, gente, vamos fazer danças aqui, vamos fazer uma festa, Deus, Jeová está dizendo que vai nos dar vitória. Ele não fez isso. A Bíblia diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Aleluia. Oh, irmão, se prostra. Deus está à sua espera há muito tempo. Deus está à tua espera. É o mais interessado em resolver essa situação. Mas Deus está à sua espera. Ele fala que vai te dar vitória. Cadê a adoração antes? Olha o que Josafá faz. Falei, gente, eu grifei aqui, está tudo grifado, as folhas da minha Bíblia aqui. Falei, que coisa linda. Quando o profeta é usado por Deus para falar, saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amanhã vocês vão vencer essa peleja. Aí o verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Gente, que coisa extraordinária. Aleluia. Adore ao Senhor, porque enquanto você adora, o Espírito Santo de Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus envia anjo na sua casa.
Enquanto você adora, Deus envia o seu currículo que está engavetado naquela empresa lá, e parece que é o último da fileira. Deus vai usar a mão de alguém para colocar em cima. Você vai ser contratado. Irmão, jejua, ora e adore, e você vai ver o que vai acontecer. Gente, que coisa linda. Josafá se prostrou e adorou. Olha o 19. E levantaram-se os levitas. Primeiro adora, depois canta salmos e louvores a Deus, hinos espirituais, cânticos espirituais. Levantaram-se os levitas, os filhos dos... Deixa eu ver aqui que está maior. Os filhos dos coatitas e dos filhos também dos coralitas, para louvarem ao Senhor. E diz mais: Deus de Israel, com voz muito... Tem gente que às vezes isso canta alto, mas com voz muito alta, porque isso é voz de campeão, irmão. É voz de guerreiro. É voz de gente que está no combate. Está doendo, mas está no combate. Está na prova, mas está no combate. Está enfrentando o gigante, mas está no combate. Está muitas vezes sem dinheiro no bolso, mas está adorando na igreja. Coisa linda. E eu vou finalizar. Eu vou só recapitular as 7 atitudes que Josafá teve para vencer essa guerra, essa crise, essa batalha. Primeira, ele foi se santificar. Segunda, ele buscou a Deus. Terceira, Josafá trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus. Quarta, ele reconhece sua impossibilidade e começa a agir com a sua fé. Quinta, Josafá se colocou na posição certa e ouviu a voz de Deus. Sexta, Josafá adorou a Deus. E a sétima, a vitória vem pelo louvor. Diga assim: a vitória vem pelo louvor. Quer ver? Versos 20 ao 24, só para ler, nós vamos terminar. 20 ao 24, versos 20 ao 24. E pela manhã cedo, Deus não havia falado que amanhã, ou seja, o dia seguinte, daria vitória? Eles estavam tão convictos que ele diz: agora chegou a hora da gente cantar. Prepara o violão, prepara a viola, o bandolim, a caixa, o adufe, vai preparando toda sorte de som, que agora chegou a hora da gente cantar. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, ele absolveu, guerreiro Eduardo, a palavra do profeta Jaziel. Ele recebeu no coração, porque ele deixa o povo ainda mais sensibilizado com aquela palavra, que eles não poderiam duvidar, porque era a palavra de Deus. Ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Fique tranquilo, ninguém daqui vai morrer. Ninguém daqui vai morrer. Lembra quando saiu a pandemia? Eu falei: ninguém dessa igreja vai morrer. Não morreu ninguém. Da igreja Hope não morreu ninguém com a pandemia. Não morreu ninguém. Pegou outras pessoas, até o Matias pegou. Falei: pai, não estou sentindo nada. Eu falei: não vai sentir. E não sentiu. Irmão, é isso. Você tem que tomar posse pela fé da palavra de Deus e acreditar piamente nela.
crede nos seus profetas. Isso aí não é esses profetadas que tá por aí não, viu? Nos Facebook aí, nas redes. Não, cuidado. Isso aí é esses profetas aí do YouTube, dos Facebook, essas lives e revelações. Caia fora, irmão. A verdadeira profecia é essa aqui, ó. Essa é a verdadeira profecia. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21. Aconselhou-se o povo e ordenou o quê? Cantores, estranho, para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo atrás dos armados. Cantores valentes esse, hein, irmão? Uai, nós vamos servir de proteção para vocês? Eles vão matar a gente primeiro? Não, isso é levita cheio do Espírito Santo. Eles dizem, nós vamos cantar e os inimigos cairão por terra. Pegou os cantores, um coral de cantores, de instrumentistas, e colocou na frente dos armados, dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí os versos seguintes. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Não era aquele cântico triste, não. Cântico com júbilo e louvor. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Os inimigos desbaratados. Foram destruídos. 23 e 24, fechando as cortinas. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Ou seja, um soldado contra o próprio soldado que estava ali para combater contra Josafá. Um soldado contra o seu próprio companheiro, para se destruírem e exterminar, acabando eles com os moradores de Seir. Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Sabe? Um destruindo o outro. Olha o que Deus fez. E aí no 24, fecha as cortinas. Fica em pé, igreja. Entretanto, chegou Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. E quantos escaparam? Diga assim, nenhum. Quantos creem que Deus pode dar vitória através do louvor? Eu creio, irmão. Eu creio. Olha para cá. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Eu aprendo com Josué, eu aprendo com Josafá aqui. O que